Considerar o futuro antes de construir uma estratégia é fundamental. Mas como surgiu esse campo da ciência chamado estudos dos futuros, ou em inglês Future Studies, né? Onde o método mais conhecido e valorizado é o planejamento de cenários, ou Scenario Planning. Eu vou usar dois livros aí como referência. O Futuro, uma introdução muito curta, e Análise de Tecnologia Orientada para o Futuro, tradução livre aí, dentre outros artigos, para contar, resumidamente, né, a evolução dessa ciência. E é importante entender a história, né, como é que esses conceitos evoluíram, porque não dentro do propósito aí do canal, que é nos transformar em estrategistas, apenas conhecer uma ferramenta, isso não é relevante. A gente precisa conhecer como é que isso tudo se encaixa dentro de um pensamento maior. Eu sei fazer cenário, planejamento de cenários. Começa por onde, quais são os passos, termina como? Quais são as pessoas que eu tenho que convidar? Esse checklist nós vamos conhecer no futuro. Mas agora a gente precisa, sim, entender como é que isso tudo se encaixa dentro da visão do estrategista. Por que ele precisa trabalhar com o futuro e como esse futuro é visto, como esse futuro foi interpretado pelas pessoas que desenharam esses métodos. Ao longo da história, houve uma migração do dogma para a ciência moderna. No começo, né, os oráculos eles eram muito consultados, porque o desenrolar das coisas, né, o futuro, ele era completamente desconhecido e temido, né, pelo ser humano. Mas a partir do momento, né, que começou um maior uso da razão, né, que talvez a gente possa dizer que se iniciou aí no iluminismo, na Grécia, né, onde as ideias passaram a ser discutidas e a perseguição do que seria a razão das coisas, né, o estrategista ele passou a contar mais com a sua decisão, com sua mente. Um fato marcante aí foi a Guerra do Peloponeso, né, onde os gregos, né, criaram um conselho de guerra, né, composto pelos estrategos. Os estrategos eram guerreiros experientes que estavam ali para analisar o que estava acontecendo e para tomar decisões estratégicas, né, que estavam ligadas ao futuro. E essa migração ela aconteceu ao longo da história, né? Então, cada vez mais tentou-se entender o que vai acontecer no futuro através da razão. E, além disso, outro fator aí que está o tempo todo presente nisso é uma polarização entre o que nós podemos chamar de malthusianismo, né? Por causa de Malthus, né, que fez a análise da questão da escassez dos recursos, tendo em vista aí o crescimento da população terrestre, né, onde a visão de mundo é uma visão onde a visão do futuro é uma visão sombria, né, versus o que a gente pode chamar de cornucopianismo, né, onde a visão da abundância das coisas ela é priorizada, porque, segundo essa visão, a tecnologia ela vai evoluir rápido o suficiente para resolver todos os problemas da humanidade, seja problemas de alimento, problemas ambientais, etc. Então essa discussão está sempre presente aí nas análises de futuro. E o futuro na primeira metade do século XX? Nós podemos destacar aí que em 1928 a União Soviética iniciou seus planos econômicos de 5 anos, os chamados Gosplan, que continuaram até o colapso, né, da União Soviética em 1991. A gente percebe aí que isso era um planejamento centralizado. Em 1929, o presidente dos Estados Unidos, né, o Herbert Hoover, ele criou um comitê de pesquisa sobre tendências sociais. E os pesquisadores desse comitê eles trabalhavam com estatísticas, né, estatísticas passadas para traçar tendências e extrapolar essas tendências para o futuro. E esse comitê foi um dos pioneiros na avaliação das novas tecnologias, para onde essas tecnologias iriam caminhar. Em 1933, Hitler, né, iniciou o primeiro plano de 4 anos para a Alemanha nazista, seguindo um plano de governo, né, incluindo aí controles sobre salários, produção em condições de trabalho, né, mais uma vez similar até ao que aconteceu na União Soviética, né, um planejamento, né, das atividades econômicas. E ali na época
da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, né, o planejamento havia entrado numa espécie na psique geopolítica global, né, seguindo pela busca, né, de encontrar maneiras de trabalhar essa complexidade toda para entender o futuro. Em 1939, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, os chefes de estados do mundo todo estavam fazendo algum tipo de plano. E após a guerra, né, o planejamento nacional floresceu em todos os lugares. E aí, tanto capitalistas quanto os comunistas, né, o trabalho de previsão era muito valorizado. Né? Esse viés preditivo, né, essa ilusão de que seria possível, sim, planejar o desenrolar dos acontecimentos. E todos esses processos de planejamento, eles permearam as tomadas de decisão, as decisões estratégicas. Né? E tudo isso estava muito ligado àquele esforço de guerra, né? Aquela questão de planejar o que seria produzido, como empregar aquelas forças. Então, essa questão da previsibilidade era muito forte nesse período aí, durante a Segunda Guerra Mundial e logo depois.